Nem todos os frutos daquela árvore familiar em Belo Horizonte cresceram retorcidos na busca implacável por poder e dinheiro. Enquanto Flávio ascendia, construindo seu império sobre a fachada de luxo e o rastro silencioso de mortes naturais, seu irmão, João Carlos, trilhava um caminho diferente, alto, de semblante aberto e honesto, a personificação da bondade e da integridade que pareciam ausentes no resto da família. Ele não buscava fortunas em heranças fraudulentas, não planejava contra vidas alheias, buscava a paz de uma vida honesta, o valor das conexões genuínas, uma alma gentil, quase ingênua em sua crença na bondade intrínseca das pessoas, vivendo em seu próprio canto da cidade, alheio às serpentes que habitavam seu lar de origem. Ele amava o irmão mais velho, via o sucesso estrondoso de Flávio com uma admiração sincera, orgulhoso, alheio à escuridão abissal que se escondia sob o verniz social polido do engenheiro renomado e sob o carinho materno da Dona Carla. João Carlos não tinha o faro predatório de Flávio, nem a cumplicidade fria e calculista de Dona Carla. Para ele, a dinâmica familiar era a de sempre. O irmão mais velho bem-sucedido, a mãe amorosa. Ele visitava, mantinha o contato, aceitava os elogios superficiais de Flávio com um sorriso genuíno. Não via, não conseguia ver, que cada gesto, cada palavra de afeto vinda de Flávio para ele era apenas parte de uma performance, uma extensão da máscara que Flávio usava para o mundo, agora aplicada ao próprio irmão, talvez por hábito, talvez para manter as aparências até mesmo para si mesmo. Flávio, que bom te ver, irmão. Estava passando perto e resolvi dar um oi rápido. Como você está? Parece ótimo. João Carlos, que surpresa boa, sempre bom ver você. Estou ótimo, irmão, como sempre. Cheio de trabalho, você sabe. E você, tudo bem? A vida corrida? Tudo bem por aqui. Trabalhando bastante também. Fico feliz que as coisas estejam indo tão bem para você. Vi na revista. Parabéns pelo novo projeto. Ah, sim, o novo prédio. Um desafio e tanto, mas estamos no caminho certo. Muito lucrativo, claro. Precisamos jantar um dia, colocar o papo em dia com calma. A mãe está por aí, quer dar um oi para ela? João Carlos aceitou o convite superficial do irmão, um jantar que talvez nunca acontecesse. Sentindo-se um pouco deslocado no luxo frio daquela casa, se dirigiu para o seu antigo quarto para reviver algumas memórias, enquanto Flávio se juntava a Dona Carla na cozinha. Quando João Carlos desceu as escadas que davam em direção à cozinha da casa, ele acabou por ouvir os dois em uma conversa em voz baixa. Ele percebeu a mudança no tom de Flávio ao falar com a mãe, a máscara caindo, a cumplicidade sinistra vindo à tona. Não imaginou que estava prestes a ouvir algo que destruiria para sempre a imagem da família perfeita que ele tanto prezava. Em um dia comum, durante uma visita casual, em um momento de descuido fatal dos mestres da dissimulação, o véu se rompeu, revelando a escuridão por baixo. Palavras soltas, fragmentos desconexos, que pareciam ecoar da escuridão, carregando o peso de um segredo terrível. O laudo da Cássia não acusou veneno. A dose final, mamãe, como ensaiamos. Como foi mais fácil que da última vez com a Márcia. Simplesmente dormiu. Que alívio, sem escândalo. As vozes de Flávio e Dona Carla, frias, casuais, quase com um tom de negócio bem-sucedido sendo discutido. Discutindo algo inequivocamente macabro, algo relacionado à morte súbita de Cássia. A risada baixa e rouca de Dona Carla no final de uma frase, que tolice confiar tanto, gelou o sangue de João Carlos até a medula. A fachada de luto desolado do irmão, a fragilidade e o carinho da mãe. Tudo adquiriu um significado sinistro, retorcido, aterrorizante. As peças que ele não sabia que existiam começaram a se encaixar de forma brutal em sua mente. Não! Não pode ser real! Eles... O que eles fizeram? Cássia... Será que eles a envenenaram? O
O que ele ouviu naquela noite não lhe deu paz, nem sono, nem descanso. Aqueles fragmentos sinistros de conversa se repetiam em sua mente como um loop infernal, crescendo em um pesadelo desperto. O sorriso forçado de Flávio no funeral. O olhar frio e vitorioso da mãe em certos momentos. A causa natural da morte de Cássia. A riqueza recém-adquirida do irmão. Tudo parecia uma teia de mentiras grotescas. João Carlos sabia, em seu íntimo, com uma certeza gélida, que havia algo profundamente podre e criminoso no lar de sua família, onde ele cresceu. Ignorar era impossível. Ele precisava da verdade. Precisava ter certeza, por mais terrível que fosse. E precisava encontrá-la sozinho, na mais absoluta discrição. Sua investigação foi amadora, silenciosa, e cada descoberta era um golpe no estômago. Começou a observar a mãe Dona Carla quando a visitava, notando pequenos detalhes em sua rotina que antes pareciam inofensivos, ou apenas excentricidades de uma senhora idosa do lar. Dona Carla, a doce e frágil matriarca que fazia o melhor bolo da família, parecia ter compromissos misteriosos, saídas rápidas para lugares incomuns para alguém que se dizia do lar. Comprou um pequeno rastreador, sentindo-se culpado pela invasão de privacidade, mas impulsionado pelo medo e pela suspeita crescente que beirava o pânico. E o que ele descobriu, rastreando seus passos, foi ainda mais perturbador, mais sinistro do que poderia imaginar. Dona Carla não estava comprando remédios para a pressão alta ou linha para tricô no bairro. Estava visitando fornecedores de produtos químicos específicos, recebendo entregas discretas que pareciam sair de um laboratório clandestino. Sua arte na cozinha, os pratos, feitos com tanto carinho, não se limitavam a bolos e sopas saborosas. Envolvia ingredientes que não eram encontrados em supermercados, que não eram para consumo humano. Era o material para o veneno. O mesmo veneno de ação lenta e disfarçada que ele agora temia com uma certeza gélida e aterradora, havia matado Cássia, a avó gentil, a Dona Carla que todos amavam e confiavam. Era uma assassina fria e calculista. Uma cúmplice em um crime que ele não conseguia sequer compreender a extensão macabra. O monstro estava no seu próprio lar. O peso do segredo era insuportável. Uma rocha esmagando seu peito. A solidão da descoberta o estava esmagando, isolando-o da própria família. Quem acreditaria nele? O engenheiro Flávio era respeitado, admirado. Sua mãe, Dona Carla, amada e vista como inofensiva pela comunidade de Belo Horizonte. Acusá-los de envenenamento e assassinato sem provas concretas, apenas baseado em fragmentos ouvidos e descobertas amadoras, parecia a mais pura loucura. Ele precisava compartilhar. Precisava da sanidade de outra pessoa para validar ou refutar o pesadelo. Precisava de alguém em quem confiasse cegamente. Susana, sua melhor amiga há anos, inteligente, perspicaz e, tragicamente, com acesso ao mundo social de Flávio, o que a tornava, sem que ela soubesse, um alvo em potencial. João Carlos, tremendo, despejou a verdade chocante e aterrorizante sobre Susana. O que ouviu naquela conversa velada, fragmento por fragmento. O que descobriu sobre as atividades químicas misteriosas e sinistras da mãe. Sua suspeita, agora certeza gélida, de que Cássia não morreu de infarto, mas foi brutalmente envenenada. A confissão foi difícil, dolorosa, cheia de medo e descrença no que ele próprio havia descoberto. Mas a reação de Susana não foi a que ele esperava. Horrorizada, sim. Preocupada com o estado mental dele, sem dúvida. Mas acreditar que a doce Dona Carla, a avó que todos conheciam e amavam, e o bem-sucedido e charmoso Flávio pudessem ser assassinos frios e calculistas,
capazes de envenenar a própria nora por dinheiro. Era bizarro demais. Absurdo demais. Insuportável para a mente lógica e para quem via apenas a fachada. Parecia delírio. Uma teoria da conspiração doentia vinda de um amigo perturbado pelo luto. João, meu amigo, isso é uma história terrível, de filme de terror. Eu sei que você está sofrendo muito com a perda da Cássia e algo nisso tudo parece errado, eu concordo. Mas sua mãe, Dona Carla, o Flávio, envenenar a Cássia? Não, João. Eu não consigo acreditar nisso. É bizarro demais. Dona Carla sempre foi tão boa. Flávio tão normal. Deve haver outra explicação para o que você ouviu, para o que você viu. Você tem certeza absoluta do que viu. Do que ouviu, talvez você tenha entendido tudo muito mal. Isso é grande demais. Sinistro demais, para ser verdade. O ceticismo de Susana era um golpe no estômago de João Carlos. Ele estava sozinho com sua verdade terrível. Mas para Susana, o ceticismo era a razão pela qual o perigo para ela se tornou invisível. Se ela não acreditava na história do veneno vindo de Dona Carla, ela jamais veria um simples chocolate, um presente, uma gentileza oferecida pela avó gentil, como uma ameaça real. Ela não estava no tabuleiro de João Carlos. Mas Flávio e Dona Carla, em sua paranoia e necessidade de silenciar ameaças, a colocariam no deles sem que ela sequer soubesse. A descrença de Susana se tornou sua maior vulnerabilidade. Uma falha fatal que seria explorada pelos mestres do veneno e da dissimulação. Psicopatas, mestres da manipulação e do controle, possuem um faro aguçado para detectar ameaças, mesmo as mais sutis. Dona Carla, com seu instinto apurado por uma vida inteira de dissimulação, segredos e crimes, percebeu as mudanças no comportamento de seu filho João Carlos. O nervosismo disfarçado sob um sorriso forçado, as perguntas indiretas e estranhas sobre a mãe, o olhar evasivo ou tenso quando ela o encarava. Ele não agia mais como o filho bom e desatento. Agia como alguém que sabia demais, alguém que investigava. A suspeita gelou o sangue de Dona Carla, mas não de medo e sim de fúria. Seu próprio filho, o bom João Carlos, estaria desvendando seus segredos. O pacto de sangue com Flávio, o império de mentiras construído sobre vidas alheias, tudo estava em risco por causa da curiosidade de João Carlos. O amor doentio de Dona Carla por Flávio, a necessidade primordial de proteger o império e seu segredo sombrio a qualquer custo, superava qualquer instinto materno por João Carlos. Ele era agora uma ameaça direta, e ameaças no mundo deles precisavam ser eliminadas. Rápido, silenciosamente. Ela precisava ter certeza absoluta de que sua suspeita era real. E precisava agir com a precisão fria de sempre. Seu bom filho a observava nas sombras. Mas ela, a mestra das sombras, iniciaria sua própria vigilância impiedosa sobre ele também. A mãe, com a paciência fria e implacável de uma caçadora experiente, seguiu João Carlos. Manteve distância, misturando-se à multidão, uma figura discreta na paisagem urbana de Belo Horizonte. Observou seus passos, seus encontros, e sua paciência sinistra foi recompensada, da forma mais brutal para João Carlos e sua amiga. Ele se encontrou com Susana, em um café, rindo, conversando baixo. Pareciam cúmplices, compartilhando segredos. Na mente distorcida e paranoica de Dona Carla, alimentada por seu medo de ser descoberta, não havia mais dúvida. João Carlos havia compartilhado. Susana sabia. Susana era uma ameaça. E a confidência perigosa havia se tornado uma sentença de morte duplamente assinada. O amor doentio por Flávio, a necessidade primordial de proteger o pacto de sangue que os unia no crime,
transformou a mãe em predadora contra o próprio filho e sua amiga. As peças estavam no lugar. A confirmação veio. A execução seria rápida, silenciosa, eficiente. Dona Carla, a avó gentil aos olhos do mundo, planejava o golpe final. 2 alvos, 2 vidas a serem ceifadas antes que pudessem revelar a verdade por trás da perfeição, antes que pudessem destruir o império construído sobre vidas alheias. O plano para eliminar as ameaças era duplo, eficiente, frio, sem deixar rastros óbvios que pudessem ser ligados a ela ou a Flávio. Para Susana, algo fácil de entregar e disfarçar como um presente, uma gentileza inesperada da avó, Dona Carla. Um chocolate delicioso, um doce caseiro, o veículo perfeito para a morte. Para João Carlos, uma refeição familiar, um jantar carinhoso preparado pela mãe, para trazê-lo de volta ao lar, para mantê-lo por perto e silenciá-lo para sempre sob o pretexto do afeto. A mãe agia com a naturalidade assustadora de quem prepara um bolo para um aniversário. Afeto fingido e veneno mortal misturados na mesma tigela, nos mesmos pratos. Ela não hesitou, não sentiu um pingo de remorso ou conflito. João Carlos era uma extensão de si mesma, sim, mas uma extensão defeituosa, um erro genético na família de predadores que ameaçava a extensão perfeita, seu amado Flávio. O instinto de sobrevivência do pacto de sangue, a necessidade de proteger o império construído sobre a morte, superou qualquer vestígio de instinto materno por João Carlos. O cravo negro, a alegoria sombria de sua ambição, exigia mais sacrifícios, e Dona Carla estava pronta para pagar o preço com a vida do próprio filho. A primeira vítima da noite sombria foi Susana. O presente, envenenado de Dona Carla, o chocolate mortal, fez efeito rápido e cruel. Uma morte súbita, sem chance de defesa. Chocante para quem presenciou, mimetizando mais uma vez um ataque cardíaco fulminante ou uma falência orgânica rápida. Ela pagou com a vida por sua lealdade a João Carlos, por ouvir seu segredo e, em sua inocência cética, não acreditar na extensão do perigo. O cravo negro ceifou mais uma vida inocente para proteger os culpados e seu império de mentiras. Mal sabia João Carlos que, enquanto Susana dava seu último suspiro em algum lugar da cidade, ele próprio carregava a morte dentro de si. Após o jantar tenso e a insistência da mãe, ele se despediu de Flávio e Dona Carla. O sorriso de despedida de Flávio parecia um alívio por vê-lo ir. O abraço de Dona Carla, apertado e carinhoso, parecia carregar um segredo sinistro. João Carlos sentiu uma leve tontura, um mal-estar sutil, algo que ele tentou ignorar, atribuindo ao estresse da situação. Que bom que veio, irmão. Temos que fazer isso mais vezes. Mande notícias. Vá com cuidado, meu filho. Venha comer mais vezes da comidinha da mamãe, assim como eu fazia com você quando eu era pequenininho. Foi bom te ver aqui em casa. Sinto muitas saudades de você. Sim, com certeza. Estava ótimo, mãe. Obrigado. Vou indo agora. Nos falamos depois. Quase no mesmo instante em que Susana caía, o veneno no corpo de João Carlos começou a agir com força total, administrado no jantar carinhoso da mãe. A dor era excruciante, cada fibra do seu corpo protestava com agonia. O corpo falhando rapidamente, solidão absoluta, medo paralisante. Não havia ninguém para chamar, ninguém para pedir ajuda. Ele estava sozinho, lutando contra a morte administrada pela mão que o embalou no berço. O plano de Dona Carla, a mãe cruel, era deixá-lo morrer ali, sozinho. Mais uma morte sem explicação que seria facilmente acobertada sob a fachada da família perfeita. Mas Dona Carla, em sua arrogância, subestimou a força daquele filho bom. A mesma bondade, a mesma integridade que o levou a investigar o crime sombrio do irmão e da mãe.
agora o impulsionava a lutar pela própria vida com uma ferocidade inesperada, não apenas para sobreviver, mas para expor a verdade. Cada centímetro rastejado, cada esforço para levantar, cada respiração arranhada. Era uma batalha heróica contra a morte, uma batalha contra a própria mãe, contra o seu sangue. Ele não lutava apenas para viver, lutava para expor a escuridão da sua família. Precisava chegar ao hospital, precisava contar a terrível verdade. Antes que o veneno o silenciasse para sempre. A queda deles não seria silenciosa. Um milagre. A força indomável da vontade de viver. A chegada no último instante, antes que o veneno completasse seu trabalho macabro. João Carlos sobreviveu, resgatado da beira da morte, da beira do silêncio eterno que sua própria mãe, Dona Carla, planejou para ele. E no hospital, fraco mas consciente, com a voz embargada pela dor e pela verdade, ele teve sua chance. Sobre a investigação secreta que o levou aos fornecedores de químicos. Sobre os ingredientes usados pela mãe. E, crucialmente, sobre o jantar. Sobre a comida envenenada que ela lhe deu. A chance de expor à polícia a escuridão abissal por trás da fachada perfeita do engenheiro Flávio e da doce Dona Carla. Sua voz era fraca, quase um sussurro, mas as palavras que saíam de seus lábios, as palavras sobre o crime da própria família, carregavam o peso esmagador da verdade, da traição, do crime em família. Ele contou tudo. Sobre a conversa sombria que ouviu por acaso. A polícia, nos dias seguintes, já com algumas peças do quebra-cabeça, a morte súbita de Susana, considerada estranha por sua idade e saúde, e a denúncia de João Carlos, que foi como a chave mestra que abriu o abismo, fez os investigadores a ligar os fatos e abrir uma investigação imediata sobre aquela família. A morte de Cássia, a segunda esposa de Flávio, seria imediatamente reavaliada sob a luz da suspeita de envenenamento. A rotina secreta de Dona Carla, a mãe gentil, seria investigada a fundo. Os ingredientes secretos, usados pela matriarca expostos sob a luz fria da lei. O veneno da suspeita. Agora era a verdade amarga e inegável que pairava sobre o engenheiro renomado e a mãe inofensiva. Dona Carla e Flávio, a perfeição fria e calculista, estavam prestes a ter seu império de mentiras, construído sobre a morte, desmascarado para o mundo. A caçada por eles começou. Ele sobreviveu, expôs a verdade, mas a vitória veio com um preço terrível. O veneno não matou apenas Susana, corroeu a alma de João Carlos, matando a imagem que ele tinha de sua família. A tristeza era um fardo pesado, o trauma, uma ferida invisível. Saber que a mão que o embalou no berço tentou matá-lo, que o irmão que ele admirava era um monstro. A luta para sobreviver tinha acabado. A luta para viver com a verdade estava apenas começando. A caçada aos assassinos estava em andamento. E João Carlos, o sobrevivente, era a prova viva de sua crueldade. O veneno da suspeita se espalhou, e o pacto de sangue perverso entre Flávio e Dona Carla está prestes a ser exposto para o mundo. O bom filho, João Carlos, sobreviveu a uma tentativa de assassinato orquestrada pela própria mãe para contar a história. E agora a polícia, com a revelação dele como guia, está no rastro do cravo negro, do veneno que ceifou vidas sob a fachada de normalidade. Mas Flávio e Dona Carla não vão ceder facilmente. Eles são mestres da manipulação, da dissimulação, e lutarão com unhas e dentes para manter seu império de mentiras intacto e seu status intocável. A que ponto chegarão para silenciar a verdade e escapar da justiça? Quem mais estará em perigo enquanto a caçada se intensifica e o cerco se fecha sobre eles? E qual será o destino da família perfeita agora que seus segredos sombrios foram expostos? O jogo cruel do cravo negro está longe de terminar.
E o próximo capítulo promete revelar as consequências terríveis de seus atos. O veneno da suspeita foi administrado e a caçada por justiça começou. Acompanhe a novela O Cravo Negro na playlist do canal para descobrir a verdade assustadora por trás dos crimes naturais e o destino final dos vilões. Mergulhe fundo neste thriller de suspense psicológico que vai te prender do início ao fim. Se você não tem medo de desvendar os segredos mais sombrios por trás das famílias perfeitas, se crimes frios e calculistas te prendem e você ama suspense que te deixa sem fôlego, inscreva-se no Trama Novelas. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade sombria para não perder o próximo capítulo desta trama perturbadora e as próximas novelas arrepiantes. O suspense continua. Trama Novelas.